Meus amados irmãos e amigos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria, e dou graças a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado para que possamos mais uma vez estar fazendo esta transmissão, ler a palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Eu quero pedir a bênção de Deus, a direção do Senhor, que o Espírito de Deus possa nos dar sua palavra, a inspiração divina para transmitirmos a mensagem de Deus. Senhor nosso Pai, nosso Deus, Criador do céu e da terra, Deus vivo, Deus todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para que nós pudéssemos mais uma vez transmitir a Tua palavra. Peço que o Senhor nos dê a inspiração divina, a unção gloriosa do Espírito Santo. Fale conosco em cada coração, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, eu quero ler a palavra de Deus com vocês no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 16 e o versículo 9 em diante. Capítulo 16, versículo 9. Nós vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Graças a Deus por vocês que estão juntamente conosco meditando na palavra de Deus. Aleluia! Eu espero que o Espírito Santo fale conosco. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus para nós. Então, a partir do versículo 9 de Atos, capítulo 16, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. E navegando de Troades, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em mim. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito:
em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Meus amados irmãos e amigos, nós estamos lendo aqui quando Paulo, agora está Paulo e Silas na sua segunda viagem missionária. E a Bíblia nos diz que Paulo teve uma visão de noite. E nessa visão, ele viu um homem, um varão da Macedônia, um varão que dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele entendeu que era uma chamada de Deus, que o Espírito Santo lhe estava dirigindo para que ele passasse a Macedônia e fosse atender aquele chamado. E ele foi. A Bíblia nos diz que eles chegaram na cidade de Filipos. E naquele lugar, ele, no dia de sábado, aproveitava para ir à beira do rio para orar. Por quê, irmãos? Porque eles não tinham igreja, mas não tinha o templo como tem hoje. Então eles iam procurar um lugar de oração e eles foram à beira de um rio para orar, meditar. Só que lá naquele local tinha umas mulheres, umas senhoras lavando roupa, talvez. E a Bíblia nos diz que quando Paulo estava pregando aquelas mulheres, e entre elas estava uma mulher chamada Lídia, era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Servia a Deus. A Bíblia não diz que ela era uma judia ou do povo, mas ela servia a Deus. E ela ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta àquilo que Paulo pregava. E ela creu no Senhor Jesus Cristo, aceitando a Jesus como Salvador, e foi batizada. Paulo batizou, e ela pediu então que eles pudessem, como eles não tinham lugar para ficar, ela ofereceu a sua casa para que eles pudessem estar ali enquanto estivessem naquela cidade. E a Bíblia diz que Paulo, ele sempre ia para a oração. Certamente eles arrumaram um local lá perto daquele rio, onde primeiro eles foram orar. E eles indo para aquele lugar da oração, uma moça que tinha um espírito de adivinhação, ela adivinhava e dava grandes lucros aos seus senhores. Ela era uma serva, uma escrava, e ela era uma adivinha. Irmãos, é muito importante nós entendermos de Deus, porque se você perguntar, tem pessoas que adivinham, depende de que forma. A pessoa pode adivinhar no sentido daquilo que aconteceu. Você não vai nunca ficar emocionado, admirado, se um dia você encontrar alguma pessoa e começar a te dizer coisas da tua vida que ninguém sabe. Por quê?
Porque, meus amados irmãos, meus amigos, Satanás, ele conhece aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. O que ele não sabe, porque só pertence a Deus, é o dia de amanhã. O futuro, as pessoas dizem a verdade. A Deus pertence. Então, às vezes, as pessoas ficam impressionadas por ver, porque nos nossos dias não é difícil a gente encontrar pessoas com esse espírito de adivinhação, com esses demônios, e que muitas vezes, irmãos, temos que tomar muito cuidado para nós não sermos enganados. Porque essa moça, ela tinha esse espírito, esse demônio, e ela não maltratou os missionários, o apóstolo Paulo e nem Silas. Pelo contrário, ela seguindo por muitos dias, a Bíblia diz, ia falando atrás deles e dizendo: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Muito bem, a Bíblia diz que não foi só um dia e nem 2 dias. A Bíblia diz que por muitos dias aquela moça acompanhava, não é? Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Não foi só um dia. Ela fez um dia seguindo eles, gritando, falando para o povo, e o apóstolo ouvindo, talvez ele pensando: o que será que é isso? Porque, irmãos, todos os filhos, os servos de Deus, podem ter dons do Espírito Santo, mas os dons de Deus, eles operam segundo Deus, não é segundo nós. Não é pessoa dizer: olha, eu tenho dom, Deus me deu o dom de cura, eu vou curar hoje. Não existe isso. Ah, Deus me usa como dom de profecia, vou para a igreja profetizar hoje. Não existe isso. Muitas vezes as pessoas anunciam coisas como se fosse dono do dom, mas na verdade não. Na verdade, é Deus que vai usar. Então você, eu e qualquer um de nós que cremos, é como um vaso que tem que estar preparado para o momento em que Deus vai usar. Quando o apóstolo Paulo, e juntamente com Silas, ouviram aquela moça possuída por aquele espírito maligno e gritando atrás deles, talvez no primeiro dia o Espírito Santo não revelou para Paulo, nem no segundo dia. A Bíblia diz que por muitos dias ela estava falando e falando. É os homens de Deus, são missionários de Deus, anunciam a palavra de Deus, mas em determinado momento o Espírito Santo revela para o apóstolo, mostra para ele que aquele espírito que está falando na boca daquela moça é um demônio de adivinhação. E isso pode acontecer a qualquer momento de as pessoas adivinharem.
É o truque que Satanás usa para enganar as pessoas. Porque, irmãos, adivinhar o que aconteceu é uma coisa, mas falar a profecia, só Deus sabe o dia de amanhã. Então, jamais você irá encontrar um espírito de adivinho que vai adivinhar, seja qual for, qualquer demônio, jamais ele vai adivinhar o que vai acontecer na tua vida ou na minha, ou na vida de quem quer que seja, até na vida daqueles que estão lá também servindo aos espíritos malignos. Eles não podem saber o dia ou o momento seguinte, nem uma hora na frente, nem um minuto a mais, porque isso só pertence a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Então, nós temos que estar atento nas Escrituras, com a palavra de Deus, examinar para nós não sermos enganados. Aí se alguém perguntar, mas isso existe? Existe sim. Por quê? Porque esses espíritos imundos, esses demônios, eles conhecem tudo o que a pessoa faz, o que a gente fala. Agora, o teu pensamento, enquanto você não fala, só Deus conhece o teu pensamento. O Senhor. Quando você fala, você está revelando aquilo que está no seu coração. Então é muito importante a gente vigiar naquilo que Deus tem falado conosco. E aquela moça ia falando, até que o apóstolo então, recebendo aquela revelação, aquela unção, e ele então olhou para aquela moça e repreendeu aquele espírito maligno. Ele disse, Paulo perturbado. Quando está falando Paulo perturbado, é que ele então sentiu agora, Deus fez ele entender agora, que aquilo era um espírito maligno, que muito embora estivesse falando uma verdade, ele estava falando a verdade naquele momento, que Paulo e Silas, eles eram homens de Deus, que anunciavam a palavra de Deus, eles estavam falando uma verdade naquele momento, porém, era para ver se conquistassem a confiança dos apóstolos. E Paulo e Silas, por muitos dias, e os outros estavam com ele ouvindo, e quem sabe, moradores daquele local, ficaram admirados, porque aquela moça era conhecida, todos ali conheciam, ela era famosa para fazer esse trabalho de adivinhação, tanto é que era uma fonte de lucro para os seus senhores. Pessoas vinham de longe, de perto, para que ela adivinhasse. Agora, você que serve a Deus, é uma pessoa esclarecida, deve ser esclarecido, e não se deixar levar por essas aparências. Porque existe um truque muito terrível. Porque nós sabemos que uma pessoa que parte daqui para a eternidade, Jesus disse que quem está lá não passa para cá. Não é? Quando a pessoa parte para a eternidade, não se...
com o mundo, partiu do outro lado. O que fez, fez. Mas qual é o truque que esses espíritos imundos vêm dizendo que é o espírito de alguém que faleceu? É um truque em que nós devemos ficar muito atentos. Vamos supor que uma pessoa da tua família, ou da minha família, ou da família de quem quer que seja, morreu, não é? E aí alguém lhe diz: olha, o espírito daquela pessoa, que é teu parente, teu amigo, está lá no trabalho, na sessão espiritual, está lá falando, e é o fulano. Mas como? Não vai lá, que ele vai provar. Chega lá, tem coisas que ninguém sabe, somente você e essa pessoa que faleceu. Segredo que só você e essa pessoa sabia. O segredo que só essa pessoa sabe a respeito de um documento, sumiu um documento, escondeu em algum lugar. Aí a pessoa vai lá, chega lá, manifesta aquele espírito, diz: ó, eu sou fulano, amigo, parente, e aquele documento que ninguém encontra, eu guardei em tal lugar. E a pessoa vai lá e encontra. Ah, realmente é o espírito daquela pessoa. Mas não é, porque Satanás sabe essas coisas. Ele sabe, porque ele vê. Agora ele não vê e nunca vai saber e nem sentir o teu pensamento, ou aquilo que você vai fazer amanhã, ou daqui a 10 minutos, ou 5 minutos. O apóstolo Paulo tem aquela, sente-se aquela perturbação, sente-se aquele mal, porque presenciou, sentiu a presença maligna. O Espírito Santo fez ele sentir que era um demônio. Então ele sentiu aquela perturbação dentro de si e disse: é demônio. E repreendeu. E disse para aquele demônio, voltando-se, disse: Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora, aquele demônio saiu. Oh, irmãos, deu um problema tão grande para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque, como nós meditamos e está escrito na Bíblia, aquela moça era uma fonte de renda para os seus senhores. Vinha pessoas de longe, de perto, de todo lugar para fazer uma consulta com ela. Porque eles achavam, ficavam admirados: como é que pode? Coisa que aconteceu na minha vida há 20 anos, há 30 anos. Eu sou de um outro estado, de outro país tão longe. E como é que essa pessoa sabe? Então, irmãos, isso é truque, demônio. E precisamos sim conhecer as Escrituras para não sermos levados por esses enganos, por essas mentiras. E muitas vezes, irmãos, as pessoas vêm com esses truques. A Bíblia diz, irmãos, que quando Filipe pregou a palavra de Deus lá em Samaria, a multidão vinha, Filipe orava, eles eram curados, os demônios saíam, havia uma alegria muito grande naquela cidade. E ali havia um homem que havia exercido ali a mágica por muito tempo. E o que a Bíblia diz? Que esse Simão tinha o povo em suas mãos, porque o povo achava
personagem muito importante que era Deus. Mas o que aconteceu? Quando Filipe começou a pregar e anunciar o poder do nome de Jesus Cristo, ele viu que o que Filipe fazia não era truque, era realidade, era manifestação de Deus. E ele mesmo então começou a estar próximo de Filipe e ele creu. Só que ele creu, mas não se converteu. A Bíblia diz que ele foi até batizado, mas passou uns dias, a igreja em Jerusalém manda para lá Pedro e João para ver e dar uma ajuda para Filipe no trabalho. E quando eles chegam lá, ficam alegres por ver Deus abençoando, e eles começam a orar pelos irmãos. E aqueles irmãos começaram a receber batismo com o Espírito Santo, falando línguas estranhas, profetizando. Pedro e João oravam pelos irmãos e eles recebiam. Simão, vendo aquilo, ele não entendeu nada. Ele não estava compreendendo o Evangelho. Ele estava simplesmente ali porque ele queria também ser uma pessoa de renome, sem perder a sua popularidade diante do povo. Quando ele vê que pela mão dos apóstolos as pessoas recebiam o poder do Espírito Santo, ele procura Pedro e João e quer comprar, oferece dinheiro para eles, diz: olha, eu quero também ter esse poder, para as pessoas a quem eu pôr as mãos recebam o Espírito Santo. Quanto você quer para me dar esse dom? Então, irmãos, tem pessoas que às vezes vai estar na igreja, fiel, mas tem outros que estão ali só para querer sobressair, se aparecer. Ainda. E Simão, então, quando oferece dinheiro, Pedro repreende ele e disse: olha, você está pensando que o dom de Deus se compra? Fica com o seu dinheiro para a tua perdição. Então, meus amados irmãos, é muito importante a gente estar de acordo com as Escrituras, examinar. Quando uma pessoa fala, examina nas Escrituras se é daquele jeito. Não importa, irmãos, eu vejo as pessoas ficar pasmado com sinais, maravilhas, É muito importante tomar cuidado se isso está de acordo com as Escrituras. Se isso é realmente um dom de Deus. Por que tem os dons espirituais? Para quê? Para fazer com que um pregador seja melhor do que o outro? Para fazer com que uma igreja seja melhor do que a outra? Não, meus amados irmãos. O dom do Espírito Santo é para autenticar, é para confirmar a mensagem. Quando a pessoa prega e de acordo com aquilo que está escrito, ora, Deus confirma, e quem está vendo ali, então vai dar ouvido à mensagem, porque viu que aconteceu exatamente conforme foi ensinado, foi pregado. Não é para ninguém pensar que é para sobressair. Tem milagre, aqui é melhor porque tem milagre. Não é para isso. Os dons de Deus é para uma finalidade. Deus dá um dom para você, dá para mim, dá para qualquer um. Para quê? Porque dom é uma ferramenta de trabalho. Quando uma pessoa vê um sinal de Deus, a pessoa então dá crédito na mensagem. Agora,
Isso é para a edificação do Evangelho. É para ganhar almas para Jesus Cristo. E não é para ser melhor. Não é para um ficar disputando com o outro. Aqui é melhor, aqui é melhor. Não é para isso. Não é para dizer, eu estava numa igreja há 10 anos, não consegui nada, vim para essa aqui e consegui. O que o pastor tem que falar? Não, irmão. É tudo igual. Deus abençoou você aqui, mas abençoa lá também, porque não tem dois Jesus. Não, irmãos, Jesus é um só. Então, aí fica essa disputa. A gente às vezes vê uma disputa, um quer ser mais do que o outro. Isso não tem nada a ver com os dons do Espírito Santo. Então Paulo repreende, aquele demônio é expulso. Aquelas pessoas a quem aquela moça era escrava e que dava lucro para isso, ficaram revoltados e foram denunciar Paulo e Silas como se eles fossem pessoas que estavam ali perturbando aquela cidade, trazendo costumes que não é lícito receber, praticar, e eles criaram um monte de coisa contra o apóstolo, a ponto deles, antes de ser presos, eles tomaram um castigo violento, apanharam, ficaram todo machucados e depois foram presos. Mas irmãos, lá dentro do presídio, dentro da prisão, eles estavam sentindo a graça de Deus e começaram a cantar, a orar. E a Bíblia diz que e os outros presos que estavam lá começaram a escutar, talvez esses homens estão todos machucados. E a Bíblia diz que tinha vergão no seu corpo, porque era tirada a roupa e surrado com vara a ponta daquilo cortar a carne. E eles estavam lá amarrados com os pés no tronco, mas perto da meia-noite, um pouco antes, eles começam os dois acham que falam, vamos cantar um hino, vamos orar, e eles começam então sentir a graça de Deus, aleluia. O Espírito Santo visita eles. Talvez quando eles chegaram no presídio, eles chegaram machucados, com o corpo todo doendo, talvez triste, abatido até, porque a pessoa apanhou. Mas eles recebem a graça de Deus e em um dado momento eles começam a sentir a presença de Deus, começam a orar, começam a cantar. A unção de Deus está na vida daqueles homens e eles estão agora alegres, felizes, porque a alegria de Deus manifesta na vida deles através do poder do Espírito Santo. E eles cantando e orando, de repente, a Bíblia diz que Deus manda um terremoto ali naquele lugar. Veio um grande terremoto, que até os alicerces daquele prédio se moveram e abriram todas as portas, foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Irmãos, o poder de Deus, ele se manifesta na tua vida, na minha vida, na vida de qualquer irmão ou irmã que está fazendo a obra de Deus, porque está para fazer aquilo que Deus quer. E o nome de Jesus Cristo é glorificado. E então, aqueles dois homens têm a oportunidade de fazer o quê?
pregar o evangelho para o carcereiro. E naquela noite, já era madrugada, quando aquele homem acredita na mensagem de Paulo que prega a respeito da salvação em Jesus Cristo. Ele aceita Jesus como Salvador. Sua família aceita Jesus como Salvador. Naquela madrugada, eles vão ser batizados. Paulo batiza eles. Olha, irmãos, que coisa gloriosa. Paulo batiza eles cuidam de Paulo e de Silas, se alimentam. Que manhã gloriosa. Me faz lembrar o salmo que diz assim: o choro às vezes dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aqueles dois homens de Deus agora estão alegres, felizes, porque a obra de Deus está sendo feita. Depois, irmãos, nasce a igreja lá em Filipenses, a igreja em que Paulo escreveu cartas para eles, e a obra de Deus é realizada. Irmãos, todos nós, todos os irmãos, todas as irmãs, quando você está disposto a falar do Evangelho, tem desejo de ganhar almas para Jesus, pode ter certeza, o Senhor Jesus te dá suporte. O Espírito Santo te dá unção. A virtude de Deus vai estar na tua vida. Você pode encontrar luta, encontrar dificuldade. Às vezes eu encontro, não é? Outros pastores encontram, os pregadores encontram. É assim. Mas Deus dá vitória. Não tem que desanimar. Por quê? Porque Deus está interessado exatamente na obra que você está fazendo, porque é para ganhar almas para Jesus Cristo. Somente não pensar que vai ser melhor do que ninguém. Eu fico triste quando vejo as pessoas achar que é melhor. Não é melhor não, irmãos. Todos nós somos iguais. Agora, se der a glória para Jesus, melhor é aquele que diz assim: olha, eu não sou nada, é Jesus que está fazendo a obra. É o Senhor Jesus Cristo. Oh, pastor, missionário, obreiro, você é uma bênção. Olha, eu sou uma bênção porque Jesus me salvou. Mas o poder, o milagre, as manifestações é Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Ah, você não é melhor. Não sou melhor do que nenhum outro, mesmo que Deus me use muito. Por quê? Porque não sou eu que estou produzindo. Não é você que produz o milagre. Não é a igreja que produz o milagre. Não é o apóstolo, não é o obreiro que produz o milagre. Quem produz o milagre é Jesus Cristo. Então, irmãos, muitas vezes Deus começa uma grande obra na vida de uma pessoa e depois a própria pessoa impede de Deus continuar a fazer a obra, porque começa a achar que é melhor do que os outros, mas não é. Não, irmãos, Deus pode me usar a mim, usar a você e a qualquer um dos seus filhos, porque é Ele que usa em suas mãos aquele a quem Ele quer, principalmente aquele que tem o desejo de ganhar almas para o Senhor Jesus. Pode orar, pedir para Deus te dar o poder, a unção, a virtude, dons espirituais. Deus dá, porque é a vontade de Deus que a sua igreja trabalhe para Ele, e Ele então lhe dá suporte. Aleluia! Eu fico pensando, que madrugada gloriosa. Se eu pudesse encontrar com o apóstolo Paulo hoje, eu falei: Paulo, conta para nós, como foi aquela noite, Paulo? Vocês estavam tristes, estava doendo nas suas costas, Paulo, estava machucado, você ficou com febre, o que aconteceu? De repente vocês começaram a cantar, começaram a orar, o que aconteceu? Aleluia! Eu acredito que ele diz: olha, a unção de Deus veio sobre nós.
A graça de Deus se manifestou em nós. Nós não estávamos sozinhos. Jesus estava lá. Então Ele nos deu graça e fez a obra. É assim, irmãos. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Meus amados irmãos, sou grato a Deus. Porque todos nós devemos ser gratos a Deus. Porque em tudo Deus tem nos dado a vitória. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Senhor nosso Pai, nosso Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu agradeço, porque o Senhor é quem cuida de nós, para que nós possamos fazer a Tua obra e a Tua vontade. Abençoa os Teus filhos, as Tuas filhas em todo lugar, Senhor Jesus. Usando em Tuas mãos, batiza com o Espírito Santo, dá os dons espirituais, renova o Teu povo com o Teu poder, para que eles sejam homens e mulheres, moços e moças, cheios do Espírito Santo, para glorificar o Teu nome. Cura os que estão doentes, Senhor, alegra os corações, é o que eu te peço nesta hora, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, meus amigos, sou grato a você que está conosco, não é? Porque quando você está conosco, nós estamos em comunhão e o Espírito Santo me abençoa a mim, abençoa você. E o nosso desejo é transmitir a palavra de Deus para quanto mais pessoas, é a palavra de Deus. Então, divulgue, ajuda a gente a divulgar a palavra de Deus. Assiste nossos vídeos, e se você quiser também nos acompanhar no YouTube, o nosso canal é o Pastor Profeta Carlos de Oliveira, e se inscreva lá. Eu quero também agradecer aos irmãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando pela Rádio Ops, e se Deus permitir, amanhã às 18 horas queremos estar aqui fazendo uma live. E eu espero contar com vocês. Enquanto estamos falando, vocês estão pedindo, Senhor, nos abençoe. Unindo-nos para a glória do Senhor Jesus. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor.